Esta videoaula tem por objetivo fornecer alguns subsídios para a atividade com o diário pessoal. Em primeiro lugar, gostaria que vocês fizessem o acesso na plataforma Moodle, localizassem o tópico Textos a serem trabalhados e depois abrissem esse arquivo que é o conto Angústia, de Anton Chekhov. Esse texto, como vocês sabem, foi lido em sala de aula, na aula passada. E o que se narra aqui? Aqui se narra a história do cocheiro Iona. Qual que é a angústia desse cocheiro? O cocheiro, ele perdeu o seu filho e não tem como comunicar essa dor. As pessoas com quem ele tenta entrar em contato não querem ouvir. Até que chega o ponto que ele desiste e ele comunica a sua dor à sua égua. Então o trabalho que eu quero que vocês façam é esse. Vocês vão incorporar a personagem Iona, ou seja, vocês vão assumir o ponto de vista da personagem Iona e descrever essa dor. Escrever essa dor que ele não conta. Veja que essa dor não aparece no texto. Então vocês vão escrever essa dor para o diário. Vocês vão fazer esse trabalho, então, que o Iona não conseguiu fazer. O que vocês teriam que escrever? Ele dá indício lá, que o filho morreu, que ninguém quer ouvir, que ele tem uma filha, que a mulher morreu também. E aí vocês podem inventar alguma coisa, suplementar essa história. Então, uma vez que vocês leram esse texto, é claro que vocês precisam de um subsídio teórico. E para esse subsídio teórico, eu propus aqui 2 textos. O primeiro está no site, toda a matéria, escrito pela professora Daniela Diana. Então, a professora vai colocar, de uma maneira didática, como que você pode construir, fazer ou escrever um diário. Mas ela ultrapassa o meramente didático, uma vez que ela oferece também detalhes relativos ao contexto em que o gênero pode ser trabalhado. Eu selecionei aqui as características principais. Lembrando que não é exatamente essas características formais que caracterizam o gênero. O gênero ele está intimamente ligado com o lugar onde se fala, o lugar onde ele é produzido. Então ele tem uma ligação íntima com o contexto. Ele é a expressão de um contexto em determinado lugar e espaço. Então é isso. Isso é o mais importante. Mas sempre tem algumas características que nós podemos usar para diferenciar, por exemplo, o diário do relato pessoal. Vocês já fizeram exercício com relato pessoal, mas há uma diferencinha. O relato pessoal, o emissor, ele escreve para muitos. Então, ele escreve para vários receptores. Então, um relato pessoal ele pode ser escrito num jornal, num mural, ou você pode contar para várias pessoas. O diário ele já tem uma outra característica. O emissor e o receptor são a mesma pessoa. Então, o emissor escreve para ele mesmo. O seu objeto, o seu amigo é o diário. Então, você vai escrever algo que somente pode ser partilhado por você mesmo, pelo diário ou por uma pessoa muito íntima, muito próxima. Então, é esse exercício que eu gostaria que vocês fizessem. Então, é um relato pessoal. O segundo é uma história verídica. Então, essa questão da vericidade no âmbito da linguagem, da linguística, ela já foi, de certa forma, pensada por pessoas como o José Fiorin. Então, o que José Fiorin vai falar aqui? Um texto, a verdade ela não tem tanta importância. O que tem importância é o sentido de verdade. Então, qual é o sentido de verdade? Então, se um texto que tenha por objetivo produzir um sentido de verdade, se aquilo que eu estou lendo ele parece verdade, então ele tem essa característica. Então, se eu for escrever um texto que não parece verdade, eu tenho as ficções, por exemplo, da Marvel, são textos que não parecem verdade, eles não têm esse compromisso com a veracidade.
externa que a gente fala, né? Então aqui não, então tem que parecer verdade. Por isso que a gente fala assim, que isso se chama veracidade externa. Bom, é um registro de acontecimentos. Então esses registros de acontecimentos, eles podem se passar no século XIX, com o Iona e o seu trenó, ou vocês podem atualizar no presente, colocando o Iona como um motorista de táxi, um motorista, enfim. Pode ser também de charrete, se você se localizar na década de 70, 80. Bom, escrito em primeira pessoa, vocês têm que escrever em primeira pessoa, né? O registro em ordem cronológica, nesse caso, esse conto ele mostra um dia do Iona. Então, ali há elementos que mostram o cotidiano do Iona. Além desse aspecto da angústia, da morte do filho, há também aspectos assim da miserabilidade das pessoas aí que viviam nas grandes cidades do século XIX e dessa solidão também, certo? O caráter intimista e confidente, eu já falei, o emissor ele escreve para e o receptor são a mesma pessoa, então há essa possibilidade de muita espontaneidade. Então o fato de vocês não estarem escrevendo sobre vocês, porque esse texto vai ser lido, né? Então, diferentemente de um diário que vocês escrevam na casa de vocês, que fosse escrito na casa de vocês, que fosse guardado na gaveta e a gaveta fosse trancada, isso é uma coisa, mas vocês estão escrevendo um texto que eu vou ler e que os demais colegas também vão ter acesso. Então, por isso que eu coloquei o personagem Iona. Vocês podem utilizar a maior espontaneidade, a maior intimidade e pode verticalizar essa subjetividade, esse tom confessional, porque vocês não estão falando de vocês, estão falando de outro, que é o Iona. Bem, tem também um aspecto importante que é o vocativo, meu querido diário, mas vocês não precisam colocar meu querido diário, pode chamar o diário de amigo ou de confidente, enfim, se não quiser colocar também não tem problema. A linguagem formal, precisa tomar o cuidado com a linguagem formal para não ferir as normas gramaticais. Então vamos utilizar as normas gramaticais, e esse curso ele tem esse objetivo mesmo, né? E dentro explorar o gênero, a informalidade do gênero, mas construa o parágrafo direito, faça um parágrafo assim, de uma maneira bem estruturada. Bom, então é isso. Eu sugeri também um outro texto, que é um texto um pouquinho mais complexo, que é um artigo científico, que é o gênero pessoal, é esse artigo. E esse gênero pessoal, esse artigo ele tem o nome de O Gênero Diário Pessoal, Contexto e Interdisciplinaridade no Estudo da Obra Diário de Anne Frank. Claro que é um famoso diário, talvez o diário mais famoso que nós conhecemos. Então, esse artigo ele propõe um estudo sobre o diário, primeiramente. Vocês vão ter lá uma primeira parte de um aprofundamento sobre o diário, a importância do diário, os principais autores, como por exemplo Bakhtin, que fornece subsídios para se trabalhar o diário. E por fim, ele vai mostrar a experiência do uso do diário em sala de aula no ensino básico. Então, qual a produtividade do uso do diário em um contexto escolar? Lembrando que é para isso que nós estamos tendo essa aula, né? Para saber como explorar um texto no âmbito da sala de aula, no âmbito escolar. E também há exemplos, né? Há exemplos de diários escritos por alunos do ensino fundamental. Bem, esse é o trabalho que eu gostaria que vocês fizessem. Então, um bom trabalho e até a semana que vem.